Vamos verificar simplesmente a gente vai escrever a equação de um plano, que é um plano tangente a uma superfície parametrizada. Então, observe que nesse esquema que a gente está escrevendo aqui, nós estamos dando a aplicação, tá certo? O domínio da aplicação e a superfície geométrica, tá certo? Então, essa é a imagem dessa aplicação. Então, vamos supor essa superfície regular. Então, eu pergunto, o que é uma superfície regular mesmo? Como? Ok. O produto fundamental é não nulo em todos os pontos da superfície. Tá certo? Então, superfície regular é o produto vetorial diferente de zero. Então, isso significa superfície regular. É claro que eu já estou supondo a superfície de classe C1, pelo menos, e regular. Tá certo? Então, vale isso daqui. Então, vamos supor um ponto P, que é x de U0, V0, e, portanto, isso daqui pertence a S. É um ponto de S. Como é que a gente pode escrever a equação do plano tangente a S em P? Então, o plano Então, olha, o plano tangente a gente define da seguinte maneira. É o conjunto dos pontos x, y, z, que pode ser representados da seguinte maneira. X de U0, V0. Lembre que x de U0, V0 é o próprio P, certo? De S. Mais lambda XU, U0, V0, mais Mi, XV, U0, V0. Esses aqui são os vetores que obtidos pela parametrização, aquela parametrização obtida das coordenadas, curvas coordenadas. Certo? Então, nós temos, esse daqui é paralelo ao plano, à superfície, paralelo, tá certo? E, portanto, esses dois vetores definem o plano tangente. Aquele plano que passa pelo ponto x0, x, U0, V0, é dado por essa equação. Certo? Então, isso daqui, como chama essa forma de dar o plano? Essa daqui é a forma vetorial. Vetorial. Certo? Ou nós podemos escrever a equação do plano também de maneira diferente. É o conjunto dos pontos x, y, ou ainda, é o conjunto dos pontos x, y, z, menos, se você quiser, vamos pôr agora p, então isso aqui é um vetor, certo? X, y, z, menos p, produto interno, xu, vetor xv, U0, V0, igual a zero. Por que essa equação representa o mesmo plano tangente? Esse vetor, nós sabemos que ele é sempre normal à superfície. Tá certo? Então, nós estamos considerando os vetores, os pontos x, que definem vetores com o ponto P, que são ortogonais a isso. Né? Geometricamente, é bem simples de enxergar isso. Você tem a superfície, tem um ponto P. Né? Então, o plano tangente é um plano que toca nesse ponto, certo? Na superfície. E aqui você tem os vetores XU e os vetores vetor XV. Né? Então,
na forma vetorial é uma combinação. Qualquer ponto desse plano, né, plano tangente, ele é um ponto qualquer aqui, ele é combinação linear, né? Se você olhar nesse vetor, combinação linear desses dois vetores. E isso é a equação vetorial. Tá? Se você quiser usar o vetor normal, né, é esse daqui. Então, esse daqui é o XU. Tá? XU, XU. Tá claro? Então, aqui você tem o plano tangente. Aproveitando aí a curva sobre uma superfície, nós vamos dar uma definição aqui. Agora eu pergunto, a gente vai ter que aceitar intuitivamente o seguinte. Na verdade, um exercício que eu já dei, quem fez já provou o seguinte. Se você tiver uma curva aqui é uma superfície S, tá? E vamos supor que você tem um ponto P dessa superfície e aqui você tem uma curva gama. Uma curva gama de S. Ou seja, o traço da curva gama está contido em S. É uma curva, então, no R3. Certo? Só que ela está contida na superfície. Se você calcular, por exemplo, o vetor tangente gama linha, vamos supor que isso aqui é gama linha de um ponto P0, né? Eu pergunto, como que você pode situar esse vetor gama linha? Então, vocês devem ter demonstrado um exercício que eu pedi exatamente isso, mas de uma curva que vinha do domínio. Pega uma curva aqui, alfa no U. Né? A hora que você joga isso para lá, você obtém uma curva gama na superfície, através da aplicação X. Né? Você faz a composição X com alfa, e daí você tem uma curva de S. Quando você escreve dessa maneira, verificar o que vocês acabaram de falar, que ela gama linha faz parte do plano tangente, né? É paralelo ao plano tangente, é um exercício muito simples e é consequência da regra da cadeia. Quem fez isso, verificou já. Agora, isso é verdade para qualquer curva, como eu escrevi aqui, desde que ela seja diferenciável. Tá? Então, se você tiver uma outra curva aqui, de F, né? Isso aqui é gama, isso aqui é outra curva gama, você calcular o vetor tangente aqui, gama linha de um S0 aqui, ele vai estar no plano tangente, vai ser paralelo ao plano tangente. Certo? Qualquer curva de S que passar por P vai ter o seu vetor tangente paralelo ao plano tangente por aquele ponto. Então, isso é uma coisa muito intuitiva, vocês não acham? Né? Então, não é difícil. Então, baseado nisso, nós temos o seguinte. Então, olha, eu estou dando uma curva na superfície. Uma curva lá na superfície. Tá? Eu estou dizendo que é uma curva de classe C2 de S. Ela é chamada uma geodésica
de S quando para todo T. Agora eu quero saber se vocês lembram o que é o N de gama de T. O N a gente definiu de modo geral para uma superfície regular. Como é que ele é definido? Se você tiver uma superfície parametrizada, o N, isso daqui nós chamamos de normal principal. E ele é simplesmente o XU vetor XV no ponto UV dividido pela norma. Então, isso daqui é um vetor unitário normal à superfície em cada ponto da superfície. Ou seja, é um campo de vetores. Se a superfície for regular, isso é um campo de vetores. Quando você associa esse vetor ao ponto XUV. Tá certo? Esse ponto aqui, ele é X de UV. Se você associar esse vetor a esse ponto, então aqui você tem, na verdade, o N de UV. É unitário, certo? Então, o que está dizendo a definição é o seguinte: como gama é de S, gama de T é um ponto de S, para todo T. Então, em cada ponto desse de gama de T, existe o vetor normal principal, a normal principal. Então, gama é de classe, é uma geodésica se a aceleração dela for paralela a esse gama, a esse N. Certo? Entenderam? Geometricamente significa o seguinte: aqui está uma S, uma gama. Suponhamos que ela é uma geodésica. Então, se você tiver o gama duas linhas aqui, nesse ponto gama de T, ele vai ser paralelo ao N de gama de T. Pode ser oposto ou não, certo? Vamos pôr. Ele pode ser o oposto ou ser paralelo, certo? De qualquer maneira é paralelo. E a aceleração é sempre normal à superfície, né? A aceleração é sempre... Sim, suponha, isso daqui não é plano, é uma superfície qualquer, tá certo? Não necessariamente, não. Você pode pensar a esfera como um caso particular. Não. Bom, você pode concluir alguma coisa sobre a velocidade que eu vou dar agora, mas significa o seguinte: vamos pensar um caso simples. Isso aqui é um plano. Tá? A normal do plano a gente sabe para que lado que está. Ou é para lá ou para cá. Certo? Então vamos pegar uma curva assim. Eu pergunto, é geodésico? Não é. Por quê? Olha só nesse ponto aqui. Para onde está a aceleração dela? Estou no plano agora, hein?
Hã? Tá? Você tem que pensar assim, dentro do plano, mas no espaço, né? Não é? A aceleração, ela teria que estar para cá, né? Lembra? Para cá, o gama duas linhas, teria que estar para cá. E com certeza, ela não seria paralelo ao vetor normal, que é assim. A conclusão que você tira, por exemplo, bem rapidamente daqui, não, são retas, né? São retas. Porque se você tem retas com velocidade constante, parametrizações com velocidade constante. Vamos pensar em uma reta. Uma reta, tá certo? Então, uma reta no plano não ajuda muito, porque não ajuda muito porque o gama duas linhas vai ter que ser na direção do plano, né? Então vamos mudar um pouco. Vamos pegar uma esfera mesmo. Pegar uma esfera. Pegar uma curva aqui. Vamos supor que ela está na superfície da esfera. Tá certo? Como é que é a normal em cada ponto aqui? A normal pode ser assim, né? Para fora da esfera ou para dentro. Todas elas apontam para ou sai do centro ou não. Bom, pensa o seguinte, se essa curva aqui, na verdade, fazer algo assim, já não é. Então, com um certo trabalho, por exemplo, na esfera, você pode concluir que a geodésica, sabe quem são? Os grandes círculos. Os grandes círculos, que contêm os meridianos. Qualquer meridiano. Então, uma geodésica na esfera é um grande círculo. Certo? Então, essa é a ideia de uma geodésica. Mas isso não é só para a esfera, vale para qualquer superfície. Entendeu? E vocês já devem ter visto. Nossa, será que eu vou dar aula hoje? O plano, se você tem. A geodésica, na verdade, são consideradas como se fosse reta, só que o gama duas linhas de uma reta vai ser na direção da reta, você concorda? Está na direção da reta. Então, ele não vai ser normal se a reta for. Deixa eu dar um exercício só para complementar, que daí ajuda o que você está falando. Perguntando. Na verdade, é quase como se fosse uma curva parametrizada pelo comprimento de arco. Não é exatamente, mas é quase. O comprimento da velocidade é constante. O vetor velocidade é constante. Tá? Em todo ponto dela. Ele pode mudar de direção, mas o tamanho é constante. Tá certo? É o que acontece na esfera, ele muda constantemente. Então é constante. Então, no plano, como ele tem velocidade constante, a aceleração seria nula. Aí, ainda está dentro daquilo das nossas condições, porque dá zero, né? Como? Não, você pode considerar como se fosse reto. Tá? Porque ali o paralelismo já não se define, o vetor nulo, entendeu? Então você pode dizer que é paralelo ou não.